Olá, o Jornal Panorama está no ar com os destaques do trabalho legislativo desta semana. Para começar, confira o que aconteceu de mais importante nas sessões ordinárias. A repórter Gabriela Zorzal tem as informações. Karina, um dos assuntos de maior repercussão essa semana no plenário foi a proposta de emenda constitucional do deputado José Carlos Elias, que trata da reeleição de membros da mesa. A PEC já foi aprovada na Comissão de Justiça da Casa e deve entrar na pauta de votação na próxima terça-feira. Se for aprovada pelo plenário, fica permitida a reeleição apenas nos casos em que o mandato tenha sido exercido por período inferior a 1 ano e quando o integrante da mesa não tiver sido originalmente eleito para o cargo a que concorrer. E entre os projetos aprovados, destaque para o do Poder Executivo, que cria uma unidade organizacional para atender a SEDURB, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Essa unidade vai gerenciar os projetos de desassoreamento dos rios Marinho e Formate. As obras devem amenizar os efeitos dos períodos de cheias, que periodicamente atingem os municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana. Este mesmo projeto ainda prevê o reassentamento das famílias que moram no local. Estes foram os destaques da semana. É com você, Karina. Neste domingo tem Caminhada pela Paz às 9 horas da manhã na praia de Camburi. A atividade faz parte da campanha Conte Até 10, a raiva passa e a vida fica, idealizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público com o objetivo de diminuir os crimes cometidos por impulso. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. O Parlamento Capixaba também aderiu ao movimento e esta semana recebeu uma representante do Ministério Público do Estado para explicar a campanha. A ideia é que essa campanha chegue aos movimentos sociais e que com isso a gente consiga baixar os índices, as estatísticas de homicídios por motivos banais, por motivos fúteis, em decorrência de brigas de trânsito, brigas de bar e outros motivos também desproporcionais para causar a morte de outros. Não basta um órgão como o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o poder constituído de fato. Tem que haver o envolvimento da sociedade para que a gente acabe com esses crimes banais. Na Comissão de Segurança, outro tipo de violência preocupa os deputados: a atuação de criminosos de outros estados em balneários capixabas. A denúncia feita pela imprensa local foi tema da reunião dos parlamentares. Eles apontam a necessidade de ampliar o policiamento e sugerem a nomeação dos aprovados em concurso das polícias civil e militar para ajudar na atividade. Realizados na década de 1990, os processos seletivos foram questionados na Justiça e até hoje as nomeações não foram concluídas. Queremos que seja aumentado o efetivo tanto na parte preventiva, que é da Polícia Militar, quanto na parte investigativa, que é da Polícia Civil, para os balneários, no sentido de que os crimes que estejam ocorrendo sejam apurados, porque se ocorreu o crime é porque faltou a prevenção. E em faltando a prevenção, tem que ter a Polícia Judiciária para fazer esse tipo de acompanhamento, de monitoramento, de investigação que está faltando. Já na Comissão de Meio Ambiente da Casa, o destaque foi a criação de uma unidade de conservação de Mata Atlântica no estado, na Fazenda Terra Nova, no município de Domingos Martins. Lá, a floresta é preservada e são produzidas mudas de árvores nativas. Também são desenvolvidas ações de incentivo ao artesanato como forma de gerar renda para a comunidade. O processo para criar a unidade está em fase final de tramitação no IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Comissão da Verdade do Legislativo Estadual realiza a primeira reunião e conta com o apoio do Poder Executivo e da sociedade civil. Durante mais de 2 décadas, o Brasil viveu sob ditadura militar, época em que o direito à liberdade era apenas um sonho. A luta por um país democrático levou brasileiros à tortura e à morte, além dos muitos casos de desaparecidos políticos. Mas qual o alcance real da violência praticada neste período? Para resgatar essa história e esclarecer as violações aos direitos humanos que aconteceram entre os anos de 1964 a 1985, começaram a funcionar as Comissões da Verdade, criadas em todo o país. O Parlamento Capixaba foi um dos primeiros legislativos estaduais a instituir uma comissão.
O grupo formado pelos deputados Doutor Hércules, Cláudio Vereza, Luzia Toledo e José Esmeraldo deu início aos trabalhos com depoimentos registrados pela Assembleia Legislativa desde a década de 90. Não tinha o nome de Comissão da Verdade, aquela comissão que funcionou da década de 90. Mas ela fez um trabalho verdadeiro de Comissão da Verdade ao ouvir cerca de 100 prisioneiros da ditadura, ex-presos políticos, familiares de desaparecidos, e inclusive publicou em 2 edições um livro, Ditaduras Não São Eternas, a respeito daquele trabalho desenvolvido pela comissão. E mais, a comissão ainda concluiu pela apresentação de um projeto de lei que se transformou em lei que visa indenizar, reparar financeiramente e politicamente, moralmente, pessoas que sofreram nas mãos do aparato de repressão do Estado do Espírito Santo. E a comissão, agora, ela vai apenas complementar aquele trabalho nas lacunas que, porventura, tiverem acontecido. A Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa não está sozinha em busca da memória. Um grupo semelhante foi criado pelo Poder Executivo. As comissões vão atuar em parceria. Vai permitir que a gente trabalhe junto, não faça sobretrabalho, enfim, é possível articular reuniões conjuntas, fazer um planejamento conjunto, e isso vai nos ajudar muito o Espírito Santo. Então, essas duas, a existência das duas, não há nenhuma contradição, pela contradição, nasceram para ser cooperativas e parceiras permanentes, o Executivo e o Legislativo. E se o Judiciário criar uma também, terá também esse espaço. Sessão solene realizada pelo Parlamento Capixaba homenageia campeões e vice-campeões de modalidades de motociclismo no estado, vencedores de campeonatos capixabas e nacionais de motocross, supercross e enduro de regularidades. A sessão foi proposta pelo deputado Gilcinho Lopes. Nós precisamos valorizar, estimular, porque esses eventos, eles são eventos que dão bastante gente, não há briga, não há confusão, tira as pessoas das drogas, das bebidas, e também a gente tem que estar difundindo o nosso estado. Os 20 anos da FEAPAS, a Federação das APAES do Estado, foram comemorados pela Assembleia Legislativa em sessão solene proposta pelo deputado Cláudio Vereza. 20 pessoas foram homenageadas pelo trabalho feito em benefício dos alunos com deficiência mental. Estudantes da APAE de Cariacica realizaram apresentações de música e dança. O sonho aconteceu. As APAES realizam um trabalho que o Estado deveria realizar. Como as políticas públicas demoraram a chegar nessa área, então elas cumprem um papel complementar ao que o Estado faz, que ainda é muito pouco. De tal forma que comemorar esses 20 anos de luta da APAE, a entidade de maior expressão na área das pessoas com deficiência do Estado do Espírito Santo, de todas as áreas de deficiência, é fundamental, né? Valorizar essa luta, valorizar as conquistas e também para que ela se fortaleça para enfrentar novos desafios. Parlamento Capixaba realiza a primeira conferência de jovens que cumprem medidas socioeducativas do Estado. Com música, artesanato e outras produções artísticas, crianças e adolescentes mostram como estão se preparando para a reinserção na sociedade. Eles cumprem medidas socioeducativas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e participam de conferência realizada pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Recebê-los para não só verificar e acompanhar o cumprimento constitucional e também o sistema de atendimento às crianças e adolescentes que estão em medida socioeducativa. Então, a Assembleia, a sociedade precisa conhecer como que estão aplicando a lei e qual o resultado desta lei. O evento contou com a presença das famílias das crianças e adolescentes, além da participação de representantes do Judiciário. É a oportunidade que o jovem tem de estar em contato de novo com a sociedade e da sociedade também ver esse jovem com um olhar diferente, com o olhar de quem praticou um ato infracional, mas que tem capacidade e condições de ser ressocializado pelo Estado para que ele possa voltar ao convívio social. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas continue acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.